você usa o balanço, ele efetivamente faz a mesma coisa quando a gente usa o saldo no financeiro. Ele passa a régua naquela data, esquece o histórico, entre aspas, né? Fica tudo lá registrado, mas ele zera o histórico dali para trás, considera uma nova quantidade naquela data como balanço e segue o fluxo a partir dali com aquela, assumindo aquela quantidade, tá? É diferente de você ajustar, né? E continuar a movimentação de sair, entradas e saídas, por exemplo, ali, desculpa, de entradas por ajuste, né? Quando você faz o balanço, ele passa a régua, assume aquela quantidade, como a partir de agora é essa quantidade, vai. Qual que é o impacto disso? Algumas informações dentro do Bling, por exemplo, quando você pega, deixa eu lembrar aqui, se não me engano, o relatório, quando você puxa o cálculo de custo médio do seu produto, por exemplo, esse é um relatório que ele, quando você puxa a informação de custo médio, tá? Esse relatório é um deles, acho que é assim. Esse é um dos exemplos. Ele vai considerar o último balanço para ele fazer essa informação, para ele gerar o seu cálculo de custo médio. Quando você manda gerar o cálculo de custo médio dos seus produtos, ele pega a informação para você do balanço em diante, tá? Se dentro do período que você colocou, né, para ele fazer um custo médio, tiver um balanço, ele pega do balanço em diante para gerar esse custo médio do produto. Então, quando você faz balanço na empresa, você efetivamente está passando a régua na movimentação de estoque e informando, né, em alguns relatórios, que dentro do período selecionado para gerar aquele cálculo, se ali teve um balanço feito, ele precisa entender que é a partir do balanço que ele tem que considerar a informação. Tá? Então, é aí que ele impacta, por isso que eu falei de toda vez fazer balanço para ajustar uma situação. Ah, está falando que tem 50, mas eu só tenho 48. Vou fazer um balanço aqui para ficar com 48. Na verdade, ali na movimentação de estoque, vai zerar, vai funcionar. Mas em alguns relatórios, tá? Ele vai puxar para você a informação a partir de um balanço, se ele tiver, né? Dentro do período selecionado. Se você selecionar um período que não tem balanço, ele vai considerar a informação dentro do período que você selecionou. Mas se dentro desse período, às vezes é um período mais longo, teve um balanço, ele pega do balanço em diante a informação. Aí é que está o ponto de usar com cautela aí o balanço dentro do sistema. O Bling, ele sempre puxa, né, da última movimentação de estoque, né, o unitário ou o custo da última movimentação de estoque, tá? Essa é a questão. Então, assim, tem que ficar claro que o CMV ele é calculado pelo último preço que foi inserido, ou por entrada ou por balanço, dentro do período que você selecionou, tá? Diferente do relatório de custo médio, que aí esse vai pegar o histórico do período que você filtrou. Quando a gente faz um balanço, a gente tem um histórico de custo médio vindo. Então, a gente precisa fazer o quê? Assumir no balanço aquele custo médio que chegou até ali, para, a partir do balanço, a gente começar a ter as novas entradas e continuar recalculando o nosso custo médio. Se você não faz um balanço, né, não dá uma estancada num preço, para depois ele pegar um período para refazer a média, depois de muito tempo, você acaba tendo um histórico de média muito defasado.